Olá! Está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. E estamos mais uma vez no Teatro Católica da UCB para darmos palco a temáticas tão importantes para a comunidade acadêmica. Como dizia Caetano Veloso em Marinheiro Só, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. E vamos conversar com convidados que não são daqui. De onde será que eles são? Para conversarmos sobre essa temática, convidamos a professora Florence Dravet, que é francesa, já morou no Brasil, em São Paulo, Natal, está há 20 anos em Brasília e é professora também do PPG de Inovação em Comunicação e Economia Criativa aqui da UCB. José Ivaldo, que é brasileiro, pedagogo, mestre em Educação e doutorando pela UCB, coordenador acadêmico de extensão universitária e que, nos seus passatempos, gosta de estudar, viajar, ler, curtir pequenos momentos, detalhes de sua vida. Wendy Johanna Velasco, que é colombiana, formada em Biologia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, também aqui da UCB, e mãe da Luísa Bela, de quase 7 meses. Agradeço a presença de vocês, gente. Para a gente começar, eu queria conhecer um pouquinho melhor de vocês, que vocês se apresentassem, começando pela Florence. Boa tarde, eu sou Florence Dravet, sou professora aqui da Universidade Católica de Brasília, no programa citado de pós-graduação em Inovação em Comunicação e Economia Criativa. Sou francesa e estou aqui há mais de 30 anos, muito tempo. Moro em Brasília há 20 anos, como você já disse, e acho que é isso. Você tem uma carreira bem extensa na UCB especificamente. Quanto tempo, mais ou menos? Estou na UCB desde 2006. Ano que vem completa 20 anos. E você, Wendy, que também é de fora, conta um pouquinho assim, de você pra gente. Tá bom. Meu nome é Wendy, eu tenho 29 anos, eu sou da Colômbia e eu estou aqui há 3 anos, mais ou menos. E a gente também contou com a presença do professor Ivaldo, que não é estrangeiro, é brasileiro, mas que está representando um projeto muito importante para a universidade, que é o Português para Imigrantes. Eu queria que você contasse o que é esse projeto e como que você atua nele. Nós temos aqui na Universidade Católica de Brasília o projeto Língua Portuguesa para Migrantes, e ele ajuda na mediação do nosso idioma para vários migrantes de várias partes do mundo. Aí tem Colômbia, Cuba, Bangladesh, Argentina, enfim, de várias partes, porque é um critério hoje para o processo de naturalização ter um curso e alcançar a proficiência no nível intermediário. Então, eu estou na coordenação do núcleo de extensão da universidade desse projeto também, que para nós é um projeto muito importante, que conecta a gente com a missão da universidade, que é filantrópica, que é confessional e que é comunitária. E enriquecedora também, porque na academia a gente está em contato com outros estudantes, professores que são de outros países, enriquece uma troca com um contemporâneo, com contexto de mundo, é uma troca sempre, É uma troca. Intercâmbio de informações. E assim, a gente costuma dizer que nos processos que a gente se envolve na extensão universitária, a gente nunca leva somente, a gente traz junto com a gente um pouco de cada migrante, da sua cultura, do seu idioma, da sua forma de perceber a humanidade e o mundo. Então, para os nossos estudantes que são voluntários, que dão aula nesse projeto, tem sido um espaço muito enriquecedor para a sua dimensão pessoal e profissional também. Falando sobre os estrangeiros dentro da academia, eu queria levantar aqui uma pesquisa que eu trouxe intitulada Internacionalização da Educação Superior no Brasil. Presença de estudantes estrangeiros matriculados em curso de graduação em 2022, que é do José de Souza e Edson Filho, lá da UNB, que constatou que há uma presença de estudantes estrangeiros baixa aqui no país, que é um percentual de 0,2% de estudantes entre 2016 e 2022. É um número pequeno e que implica questões políticas para a gente promover essa internacionalização da educação superior.
Como que vocês enxergam isso? Como que a gente pode refletir sobre essa importância de programas de mobilidade internacional, alternativas que promovam o intercâmbio, ainda mais vocês, né, meninas, que são de fora e fazem parte também da academia, eu queria saber. Eu acho que, tradicionalmente, né, historicamente, a academia, a universidade brasileira, ela mais envia pessoas para fora, tanto professores, pesquisadores, como estudantes, né, fazendo mobilidade, do que recebe, né? Isso é uma coisa histórica. E realmente se diz, né, e eu acho que é real, que o Brasil também não tem intensas relações com os outros países da América Latina, né, e precisaria olhar mais para a América Latina em geral do que para sempre a Europa e os Estados Unidos, os países do norte, né. Então eu acho que são duas coisas assim que caracterizam a realidade, né, desses intercâmbios internacionais que poderiam acontecer, né. E eu acho que sim, que seria bom, é muito enriquecedor, né, quando vem um estrangeiro para a sala de aula, por exemplo, né. Eu tenho uma estudante que é chinesa, né, hoje na universidade. Eu não sei exatamente o contexto da vinda dela, e é ótimo, assim, porque ela tem muitas trocas com os outros estudantes. Ela se apresentou no primeiro dia como chinesa, falando da relação dela com a língua, das dificuldades que ela tinha, né, com a língua. Agora eu já vejo que ela está super entrosada, já falando bem mais fluente, né. E só a presença dela é um diferencial, assim, é uma coisa que transforma, sabe, as relações na sala de aula, né. Então eu acho que é uma coisa que a gente deveria incentivar mais, né. Eu ia comentar sobre isso porque eu ia trazer isso para o episódio que, pessoalmente, eu sempre tive essa percepção de que todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, conhece um primo, um parente, ou um amigo, um colega que foi para fora, que estudou lá fora, mas poucos exemplos assim de pessoas de fora que vieram para cá, que estudam aqui, ou que compartilhou, né, sala de aula. Wendy, eu queria que você também compartilhasse um pouco a partir da sua percepção, porque você, a priori, participou do programa, mas você veio antes disso, também para estudo, não? No meu caso, lá na Colômbia não tem tanto apoio na área que eu estudo. Aqui no Brasil eu percebo que tem bastante apoio, tem muitos projetos com bolsa, com financiamento por parte do governo. Então aí, quando eu cheguei aqui no laboratório da Católica, eu achei que tem muita coisa, diferença da Colômbia. Aqui eu fiquei assim, surpresa, porque aqui tem bastante estrutura, tem bastante equipamento, tem bastante aluno. Então, esse foi Ponto de virada? E foi decisivo para eu decidir estar aqui, estudando aqui no Brasil. Jamais querendo me igualar, me comparar, assim, ao pé da letra com vocês, mas eu entendo um pouco esse sentimento, porque eu já mencionei em outros episódios, mas eu sou de Porto Velho, em Rondônia. Eu comecei comunicação por lá. Então, quando eu vim para a Católica e também vi, assim, o estúdio, via os equipamentos, meu olho brilhou, assim. E para mim também foi muito importante, foi um ponto de virada mesmo. Vocês, meninas, já sofreram algum preconceito ou discriminação por serem estrangeiras dentro da universidade? Queria que vocês contassem se tem alguma experiência marcante ou que tem relação com o idioma, com uma questão mais cultural de vocês. Eu nunca sofri nada disso. Claro, né? Eu não sei se pode se dizer a mesma coisa de todos os estrangeiros no Brasil, né? Mas eu sou europeia, branca, enfim, acho que não tem dúvida de que eu sou muito bem recebida aqui. Sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito bem percebida. Nunca me senti alvo de nenhum tipo de preconceito, de discriminação de jeito nenhum. Assim, acho até que é o contrário, né? Um acolhimento total à minha pessoa,
o meu papel como professora não tem diferença nenhuma, nunca teve, né? Que bom. No meu caso, agora, não sei se é real para todos os estrangeiros, né? Depende muito da condição de cada um. No meu caso, aqui dentro da universidade, tudo bem, tudo certo. Questão da língua, do idioma, foi difícil ao começar, né? Porque eu não entendia nada do que a gente falava. Então foi bem difícil, mas aí o tempo melhorou bastante minha fala. Na rua tem um preconceito pelas pessoas da Colômbia. Então aí às vezes eles ficam meio desconfiando das pessoas da Colômbia, mas eu sempre fico aqui na faculdade, então é assim. Aqui é bem tranquilo. Eu acredito que também seja muito por conta do perfil do acadêmico, da academia, querendo ou não, é um pouco aberta, né, de certa forma. Por coincidência, eu até queria trazer também essa perspectiva, porque eu tenho uma professora hoje no PPG da UNB, que ela é brasileira, mas ela já ministrou diversas aulas fora do país, mais especificamente na Alemanha. E aí, comumente, ela traz algumas histórias, assim, de feedbacks, às vezes não tão positivos em uma aula, que eu particularmente adoro, que é a dela, muito por conta, ela pontua que, às vezes por conta dela ser brasileira, a galera torce, assim, o nariz, o que é um pouco bem, chega a ser um constrangedor, inconveniente, assim. A Florence falou também da aluna chinesa, eu achei isso muito legal, porque a gente, em contato com pessoas de diversos países, principalmente a China, que a língua mais falada do mundo é o mandarim. E, enfim, eu queria muito ter essa oportunidade de trocar com pessoas de diversos países. Aqui na Católica eu troquei, eu acho que foi era da Ásia. Uma vez uma aluna passou por mim pedindo informação de onde ficava alguma sala e eu conduzi ela, assim. Foi bem legal trocar e gastar um pouco do idioma, né, que a gente tem. A gente, na experiência que a gente tem feito do projeto aqui, por isso que a gente fala, né, que é o ensino da língua na perspectiva do português como língua de acolhimento. Então, tem sido muito interessante a forma com que os nossos estudantes voluntários que ministram as aulas acolhem, respeitam e fazem trocas, então, na questão do que eu sou da pedagogia, né? Na transposição didática do português para a língua deles. Então, vez ou outra, a gente pega um aluno fazendo a transposição em língua inglesa, ou fazendo a transposição didática do português para o francês também. E isso é muito bacana, o respeito dos alunos aqui no campus, para quem é migrante, para quem é refugiado, é muito bonita. Eu acho que isso isso agrega valor na identidade desse futuro profissional que vai para o campo, que vai para a sociedade, com uma visão de ser humano diferenciada. Tá? Eu acho muito interessante isso. E, professor José, eu queria que você falasse mais sobre isso, principalmente no quesito do projeto Português para Imigrantes, mas no sentido do acolhimento. Eu queria que você explicasse para a gente como que vocês atuam com esses estrangeiros, como que vocês acolhem essas pessoas, explicar todos os processos, e se o suporte é apenas durante as aulas, como que ele ocorre? Então, a cada semestre a gente abre inscrições, coloca na mídia de modo geral, eles vêm até o campus, se inscrevem na nossa sala, que é a D209, e aí, de acordo com a disponibilidade dos migrantes, a gente organiza as turmas. Elas ocorrem terça, quarta e quinta, manhã, tarde e noite. Então, pelo menos uma vez por semana, ele tem 2 horas de aula com os nossos estudantes, que também se organizam de acordo com a disponibilidade que eles têm. Então, a gente faz esse arranjo. Então, a gente promove o encontro do estudante que vem para o projeto de extensão com o migrante que quer aprender língua portuguesa. E aí, esse encontro, então, ele ocorre 16 a 18 vezes por semestre, que são 16 a 18 semanas, e no final tem o exame de proficiência, que não reprova. Na pior das hipóteses, o estudante migrante é convidado para fazer mais um semestre, porque tem muitos, eles chegam com um nível de letramento, é importante dizer, né? Eles já vêm com 1, 2, 3 anos, tem uns que chegam com 5 anos de Brasil e ainda não deu entrada no processo de naturalização. Então, eles dominam, em certa medida, muito da nossa língua, mas precisa só
aprender um pouco mais a questão da escrita, aperfeiçoar um pouco mais a oralidade. Então, tem sido encontros, eu diria, essas aulas de aprendizagens mútuas. Tem uma apostila, tem atividades para casa, e tem turma que diz, olha, pode intensificar que nós vamos dar conta, vamos conseguir, e um ajuda o outro, e daí vai, o projeto vai tocando. A gente já está chegando a mais de 900 migrantes que passaram por esse projeto. Eles são de onde? Estamos ampliando. De que Olha, países, em geral? nós já tivemos de Bangladesh, Cuba, Venezuela, Argentina, majoritariamente muitos da América Latina, mas já temos também da França, não é? Tem países da África que a fala majoritária é o francês, a gente está com 3 agora, né? E aí, então a gente vai acolhendo. Já chegou de um país árabe, a gente ficou meio numa situação complicada, porque eles não falavam uma palavra e a gente não tinha estudante nenhuma que entendesse. Como é que a gente faz a transposição didática do português para que eles entendam a partir da língua deles, né? Enfim, aí a gente entrou em contato com a Associação Árabe em Brasília, eles deram suporte e a gente fez a ponte. Mas, assim, a impressão que eu tenho é de que a gente aprende o tempo todo com eles. Não é realmente uma troca muito bonita. E aí o acolhimento, eu acho que é um diferencial nosso. E o mérito não é nosso, não, tá? É de cada aluno que se candidata voluntariamente para participar do projeto. Porque o certificado é consequência, mas depois eles percebem que dá vontade de fazer mais. Já teve estudante que fez 3 semestres seguidos dando aula, né? Vai além, então, do interesse. Dando aula também, isso é muito, muito importante. Eu acho isso muito, muito legal, porque a gente consegue trocar com pessoas de outros países. Assim, obviamente não dá para desconsiderar o contexto no qual essas pessoas vêm, só que claramente essas pessoas têm uma história, elas têm um histórico muito importante, às vezes também, pode a gente nem imaginar, mas também dentro da academia. Então é muito importante ver que esse suporte também acontece não só dentro, mas também enquanto processo para integrar essas pessoas aqui. Outra coisa que eu esqueci de dizer também. Muitos vêm do seu país de origem somente com a educação básica, mas tem muitos com ensino superior já. Por exemplo, semestre passado nós tivemos uma migrante cubana, cirurgiã pediátrica. E aí ela estava aprendendo português para fazer a prova do Revalida e trabalhar como médica cirurgiã no Brasil. E assim, achei muito bonito. Já tivemos administradores, educadores, enfim, né, engenheiros. Então é uma diversidade muito grande de conhecimento que eles trazem também, que, querendo ou não, emerge na sala de aula, né, nas discussões do dia a dia, né, a partir dos temas que a gente vai trabalhando. Eu achei o projeto muito, muito bacana, muito especial. Qual é a sala mesmo? Para as inscrições, tanto de estudantes de graduação quanto para migrantes e refugiados, é aqui no campus Taguatinga, na D de dado 209. Sim. Achei importante a gente divulgar também, reforçar e saber que a gente está criando um espaço que está fomentando a entrada dessas pessoas. Eu fico muito feliz quando eu estou, por exemplo, na Católica eu vi isso, também na UNB, às vezes passando pelos corredores e ver as pessoas falando outro idioma, me deixa até com o coração quente, assim, ver essa galera, todo esse intercâmbio, assim, que é uma coisa que eu também vejo, assim, em professores que também já me deram aula, que também participaram, eu tenho vontade de também, falo por mim, que também tenho vontade de que aconteça para mim. Queria que vocês também compartilhassem um pouco da experiência de vocês em contato com alunos de intercâmbio. Como que essas relações, como que essas relações mesmo elas se desenvolvem no sentido de intercâmbio mesmo, com alunos de outros países, como que é? Bom, eu já posso te dizer que, no meu caso, a minha vinda para o Brasil foi através de um intercâmbio, no sentido que você está falando aí do intercâmbio institucional, assim, né? Eu vim passar 1 ano e aqui estou desde então. E essa coisa do intercâmbio em si, né? Você ter oportunidade de aprender com a diferença, né? De aprender com a diversidade, de aprender com o fato de ser estrangeiro, de ser visto como um estrangeiro
eu acho que é a coisa mais enriquecedora que aconteceu na minha vida, né? E aqui dentro da universidade mesmo, quando eu me apresento, às vezes eu nem digo que eu sou francesa, mas aí as pessoas percebem pelo meu nome, mas o seu nome, você é da França mesmo, né? E aí acabo falando, e é sempre um assunto de início de aula. E isso, assim, acho que já estabelece uma relação. Os alunos sempre ficam curiosos, fazem muita pergunta mais, assim, divertida, mas e pergunta, às vezes, mais profunda, né? Então, tem sempre essa troca. A partir do momento que você diz que você é de fora, abre, sabe? Abre uma perspectiva, abre assuntos diferentes, abre a cabeça, acho que de todo mundo. É muito bom. Um leque de Né? diálogos. Falo por mim, eu sou da comunicação. Então eu conheci a Florence e eu achei muito engraçado que durante a produção desse episódio que eu fui descobrir que você era francesa, porque eu pensava que era uma professora que tinha ascendência francesa, porque eu sempre via falando português muito bem, se comunicando muito bem, e aí foi bem legal essa surpresa, assim. E para você, Wendy, como que é? Porque você é colombiana, de forma a gente trocando com outros estudantes e também de outros países, quais são os prazeres, assim, dentro desse espaço? Bom, aqui o Brasil tem bastantes oportunidades de intercâmbio por conta do CNPq, do CAPES. Então, aí eu já, no meu grupo de investigação, que eu faço parte aqui na Católica, tem, bastante, 3, 4 alunos de fora. E tem um cubano, tem, agora, vi um rapaz de França. Então, aí a troca tanto cultural quanto acadêmico é muito boa no ambiente da investigação da nossa área, mas é muito bom. Eu acho que o Brasil tem bastante oportunidade de troca, intercâmbio, internalização. E você, José, óbvio que você está nesse espaço de facilitar esses processos, acolher essas pessoas, mas como que é para você, enquanto indivíduo, trocar com essas pessoas de fora, conhecer esses indivíduos que carregam sempre uma história? Queria que você dissertasse um pouco para a gente. Cada turma do Projeto Língua Portuguesa para Migrantes termina se configurando como uma pequena comunidade de aprendizagem. E eu diria que a aprendizagem de modo geral, por exemplo, quando tem os aniversariantes da turma, tem comidas que eu nunca imaginei que eu fosse experimentar, que eles trazem, né? E aí isso já começa sendo algo muito enriquecedor. Nós já tivemos um momento de aniversário de uma das turmas, que eles trouxeram danças típicas do seu país de origem, né? Então eu acredito que esse intercâmbio cultural ele é matéria-prima para o processo de ensino-aprendizagem da língua. Então isso para nós já é muito enriquecedor também, né? E como todo encontro é uma experiência, nós temos eu sou da pedagogia, tem um pedagogo da Universidade de Barcelona que ele diz que, Jorge La Roça, bom dia, que toda experiência é aquilo que nos passa, que nos toca e nos transforma. E esses encontros são promotores de uma transformação mútua por conta desses encontros e essas trocas. E que a gente recebe, na verdade, também deles e delas um sentimento de muita gratidão. A gente não esperava se encontrar num espaço onde nos ensinassem com o carinho com que a gente aprende aqui na Universidade Católica de Brasília. Para mim, isso não tem preço. É muito importante. Agora a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Eu queria que vocês deixassem, seguindo o padrão, de dar um recado do que a gente pode fazer para promover um espaço mais acolhedor dentro da comunidade acadêmica, promover diversidade, começando pela Florence. Então, acho que o meu recado seria acolher a diversidade, ter coragem mesmo de acolher a diferença, porque não é só você acolher o outro, é você aprender com ele, né? Eu acho que a coisa se dá em múltiplos sentidos, assim. Então, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer hoje nesse mundo, tal como ele está, é excluir o outro pela sua nacionalidade, pelo seu biotipo, pela sua raça, enfim, seu gênero ou qualquer que seja, né, o motivo.
Então, eu acho que aqui na universidade a gente é um lugar de acolhimento, mas eu sei que também tem, né, atitudes, às vezes, contrárias ao que a gente gostaria. E aí eu tenho vontade de dizer para essas pessoas, tenha coragem, se abra, sabe? Aceita a diferença, vai lhe fazer bem. Para mim, tem algo que é muito importante. Aí eu queria trazer uma metáfora. Tem um cara do psicodrama, que é o Jacó Levi Moreno, ele faz uma metáfora sobre empatia. A gente precisa ser empático com nós mesmos, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem, para conseguir se conectar e ser empático com o outro. Seja um estrangeiro que está no nosso país também, né? Mas ele fala bem assim, né? Eu tiro meus olhos, coloco no lugar dos teus, tu tira os teus olhos, coloca no lugar dos meus, então eu te verei com teus olhos e tu me verás com os meus. Beleza. Mas o passo seguinte, que eu diria, é o da alteridade. A gente faz essa conexão do olhar, empatiza com a realidade dele, ele empatiza com a minha realidade e a gente olha para o horizonte. Vamos transformar juntos esse mundo que está aí. E a gente não vai conseguir se a gente não conectar a nossa humanidade. É essa mensagem que eu deixo. Para a gente não se desconectar da nossa humanidade em relação à humanidade das outras pessoas, para a gente construir um futuro melhor. Bom, meu recado é ter empatia, mas também eu acho que é ter paciência, porque muitas vezes o estrangeiro chega, no meu caso, como eu, sem saber nada da língua, do país, da cidade, e aí às vezes as pessoas ficam assim, meio irritadas. Então, a empatia é muito importante para a gente que é estrangeiro, que vem aqui tentar fazer ou tentar aproveitar uma oportunidade nova, mas também é a paciência. Então, é ter paciência com a pessoa que está aprendendo e também aprender a olhar ou a se abrir a história desse estrangeiro, dessa pessoa que chegou. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E agora a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Convido vocês a nos acompanharem nas redes sociais e no canal oficial da Católica, no YouTube. E também o seu comentário é muito, muito importante. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É isso. Tchauzinho!